dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo a quem já é do canal. Bem-vindo, muito bem-vindo a quem é a primeira vez do canal. E aí, sendo assim, por favor, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E vamos para o nosso papo, tá? E o papo de hoje é sobre África do Sul, certo? Sim, vamos falar de uma figura emblemática chamada de Nelson Mandela. E aí, vamos pensar o seguinte, tá? A África do Sul, ela é uma área que ela é disputada ali por Holanda e Inglaterra ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, que você já deve ter visto alguma vez como sendo a Guerra dos Boeres, ok? Pois bem, então a partir de 1902, aquela área ali da África do Sul, ela pertence então definitivamente à Inglaterra, certo? Em 1910, você começa a ter ali as primeiras leis segregacionistas de alguma forma dentro dessa região, certo? Porque olha só, inclusive apartheid significa segregação em Afrikaner, tá? A língua ali da África do Sul. Pois bem, vamos então continuando essa ideia. Finalmente, em 1948, tá? Você tem a vitória nas eleições da África do Sul do Partido Nacional. E o slogan do partido é exatamente a palavra apartheid, o que já deixa bem claro o que será o governo sul-africano a partir desse momento numa questão legal, certo? Ou seja, não que a segregação racial ela não existisse na África do Sul, porém, a partir de 48, ela passa a ser uma prática sistemática, legalizada, certo? Chancelada pelo governo para o território comum todo, ok? Então, cuidado com isso. Se você falar quando é que é criada realmente a lei do apartheid, ou seja, o regime baseado numa segregação racial, como lei, como instrumento legal, é 1948. Mas como prática já existe há tempo. E aí, é nesse meio desse caminho, é a partir dessa ideia, dessa segregação racial oficializada via Partido Nacional em 48, que emerge pra gente a figura de Nelson Mandela, certo? Importante ativista que fazia parte do Congresso Nacional Africano, um partido criado em 1912 e que durante muito tempo defendia a ideia dos direitos civis, ou melhor, da desobediência civil, muito inspirado naquele papo do Gandhi, certo? Aquele papo de não violência. Tanto que em 55 eles escrevem uma carta pedindo exatamente o fim do apartheid de forma pacífica. Qual é o grande problema pra gente? Na década de 60. Quando a gente vai ter o massacre de Sharpeville. O que é isso? Uma população desarmada, composta por crianças, velhos, mulheres, simplesmente será massacrada por reações governamentais. E os caras só estavam pedindo o fim do apartheid, nada demais, sem violência nenhuma. E mesmo assim o governo massacra esses manifestantes. Isso acaba levando o que o Congresso Nacional, o que Mandela, por exemplo, que era feito a uma ala mais um pouco radical do Congresso que está rolando ali, começasse então a partir de uma luta mais armada, certo? Ou seja, uma maior violência para tentar acabar com o apartheid. Parar aquele papo do bate-papo e partir para uma ação mais violenta. O que faz então com que em 1964 Nelson Mandela seja condenado à prisão perpétua. Sim, ou seja, Mandela, a partir de 64, está preso de forma perpétua na África do Sul, beleza? Bem, o que não impede que ainda em 76 você tenha um grande massacre do Soweto, onde novamente crianças desarmadas, pessoas desarmadas, homens, mulheres, velhos serão novamente massacrados pela repressão do governo sul-africano. Quando a gente tem então a década de 80, tá? O que você passa a ter? Eu começo a ter com força uma grande pressão internacional pelo fim desse apartheid. Sim, esse apartheid já não está ganhando mais espaço. Óbvio, é uma exceção à regra. Você tem oficialmente um regime de um país que segrega de cara ostensiva, o que não quer dizer que você não tenha racismo no mundo inteiro, beleza? É só a gente olhar para o nosso caso aqui do lado, para o nosso vizinho muitas vezes, para a nossa sociedade atual. É só a gente olhar para o sul dos Estados Unidos, o racismo ele está aí, mas eu estou falando de um regime baseado oficialmente nessa segregação racial, ok? Isso começa uma grande pressão, tá? Essa pressão, ela começa a meio que ganhar força quando você, em 1989, tem governando então a África do Sul um cara chamado de Klerk. De Klerk, meio acuado pela pressão internacional, acaba por
libertar Mandela em 1990. Finalmente, em 1994, eu tenho eleições para o governo da África do Sul. E aí, Mandela é eleito com uma votação esmagadora, se tornando o primeiro presidente sul-africano negro. E aí, começando todo um processo, que é um processo longo, que é um processo complicado, de como integrar essas populações. Vamos lembrar que é o seguinte, é uma sociedade que guarda dentro dela uma série de cicatrizes pelas violências causadas ao longo do seu processo. Foram 47 anos oficialmente de apartheid, certo? E aí, por exemplo, você tem um filme muito interessante que mostra a forma com a qual o Mandela vai tentar pregar essa união, que é Invictus. Porque, olha só, diferente do que você pode pensar, o grande esporte responsável que Mandela vai usar para criar essa unificação é o rugby. E aí, uma coisa fundamental, em 2010, nós temos a primeira Copa do Mundo em continente africano, sendo realizada na África do Sul. E aí, ao fim da história, em 2013, infelizmente, ou felizmente, porque descansou, Mandela faleceu. E com ele, todo o legado de uma luta pelos direitos da África do Sul e pelo fim do apartheid. Beleza? Uma aula rapidinha, uma aula curtinha sobre o que é a África do Sul. Combina lá com os outros vídeos que estão aí de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, ou o próprio vídeo da descolonização afroasiática de maneira geral, ou então na independência da Índia, que está nesse mesmo vídeo, que fala de crise de Berlim, descolonização e independência da Índia. E contemple os seus estudos. Força, abraço e até a próxima. Fui!